Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. E hoje é especial, porque faz parte da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, uma curadoria do Dr. Dário Santucci. A gente vai mergulhar numa seleção de textos do livro Apoteose da Vigarice, do Olavo de Carvalho. São artigos que ele escreveu para o Diário do Comércio, sabe? E depois foram reunidos lá no Digesto Econômico pela Associação Comercial de São Paulo. E tem um detalhe interessante, né? Ele escreveu esses textos em 2005, quando era correspondente lá nos Estados Unidos. Eram, como ele mesmo chamou, umas cartas de um terráqueo. É uma visão de fora, né? Olhando para o Brasil e para o mundo naquele momento. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é dar uma olhada mais de perto nessas análises dele sobre a conjuntura da época. Vamos focar nas críticas que ele faz à mídia, à política, à cultura, à vida intelectual, tudo baseado nesses textos que a gente separou. Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Talvez pela crítica dele à mídia e aos intelectuais brasileiros daquele período. Parece um bom ponto de partida. Com certeza. Ele não poupava críticas, né? Não mesmo. Ele descreve um cenário onde a mídia e a intelectualidade estariam, assim, totalmente por fora da realidade mundial, desinformados e, na visão dele, dominados por uma hegemonia esquerdista. Chega a usar termos bem fortes, tipo assembleia de cães amestrados. A ideia central parece ser essa, de um certo isolamento e um controle ideológico muito forte. Sim. E um ponto central para ele era a acusação de que havia um silêncio deliberado. Quer dizer, segundo Carvalho, fatos que eram inconvenientes para a esquerda simplesmente não apareciam ou eram muito minimizados. Ele falava muito de escândalos envolvendo políticos de esquerda e principalmente da existência e da atuação do Foro de São Paulo. Que ele via como essa organização para coordenar a esquerda na América Latina, certo? Exato. Ele dizia que denunciava isso há anos, mas que batia no muro de silêncio da grande imprensa. Era uma tecla que ele batia bastante. E como ele enxergava o impacto dessa suposta hegemonia na prática, no dia a dia do debate público? Olha, ele argumentava que isso acabou moldando a cultura e o jornalismo de um jeito que limitava demais o que podia ser discutido. O debate público, na visão dele, ficava preso em temas econômicos e ainda assim tratados de forma superficial, sabe? Enquanto isso, questões culturais, morais, filosóficas, mais profundas, que ele achava fundamentais, essas eram ou evitadas ou até ridicularizadas. E ele menciona uma coisa que me chamou a atenção: um desnível, uma espécie de incapacidade da inteligência nacional para lidar com os problemas complexos da época. Como ele desenvolve isso? Ah, sim. Ele via as instituições culturais tipo universidades, jornais, editoras, se transformando, na análise dele, em meros centros de militância, por ideologia. E isso, ele argumentava, acabava minando qualquer chance de um pensamento realmente crítico e independente. Daí vinha esse abismo, né, entre a capacidade intelectual que existia e os desafios reais do país e do mundo. E a filosofia entraria aí como uma saída? Para ele, sim. A filosofia seria a ferramenta para conseguir ir além dessa limitação cultural. Bem diferente do que ele via na escola de Frankfurt, por exemplo, que ele achava uma crítica cultural mais destrutiva, nihilista. Ele chega a dar exemplos mais concretos dessa parcialidade da mídia nos textos? Coisas específicas? Sim, vários. Ele menciona, por exemplo, que ele considerava uma cobertura bem tardia e que minimizava os escândalos do PT, que começaram lá no Rio Grande do Sul. Fala de novo do caso do Foro de São Paulo, que a gente já comentou, cita um episódio envolvendo um prêmio de imprensa para o Caco Barcelos que ele contesta, e até a forma como uma decisão da Suprema Corte Americana, aquela Kellogg versus New London, sobre desapropriações, como isso foi noticiado aqui no Brasil. Segundo ele, de um jeito que distorcia o significado real, sabe? O impacto no direito de propriedade. Quer dizer, o ponto dele era mostrar um padrão mesmo, né? De omissão, de distorção. Exato, um padrão. E isso leva a um termo que ele usa muito, vigarice intelectual. O que seria isso exatamente? É só essa parcialidade que a gente está falando ou tem algo mais? Na visão dele, era mais grave. Ele apontava para alegações de fraude mesmo, literal. Citações que seriam adulteradas, invenção de fatos,
testemunhos falsos e que isso teria sido cometido por intelectuais de esquerda conhecidos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Ele cita um exemplo do livro Hoodwinked, do Jack Cashill, sobre a escritora Lillian Hellman, que teria inventado histórias heróicas sobre ela mesma. Nossa. E qual era a consequência disso, na visão do Carvalho? O que mais chocava ele, pelo que dá para entender dos textos, era que mesmo quando essas supostas fraudes vinham à tona, essas figuras continuavam sendo admiradas, reverenciadas em certos meios. Ele via isso como um sintoma de um problema moral e intelectual muito mais fundo, sabe? Uma espécie de cumplicidade que acabava rebaixando o nível do debate público no Brasil. E ele conecta essa desonestidade com outras coisas. Sim, ele liga isso com a dificuldade que ele via de ter acesso a autores não esquerdistas importantes, como Vogelin, Strauss, e também com o que ele chamava de polêmica de mão única. Como assim, polêmica de mão única? A ideia de que críticas a figuras importantes da esquerda, como Chomsky ou Michael Moore, ou a livros controversos como O Papa de Hitler, simplesmente não tinham espaço no debate brasileiro. Eram ignoradas ou não tinham como circular. Entendi. E dentro dessa crítica toda, ele usa um termo bem pitoresco, automacumba semântica. É forte, né, o que ele quer dizer com isso? É um termo forte, mas é central para entender a crítica dele à linguagem no debate. O principal exemplo que ele dá é a palavra neoliberalismo. Para ele, essa palavra tinha perdido completamente qualquer significado analítico real, sabe? Virou só um slogan, carregado de emoção. Uma palavra para xingar, basicamente. Isso, usada não para descrever alguma coisa, mas para gerar ódio, para juntar grupos politicamente. Quase como um feitiço, né? Uma automacumba, como ele diz, que entra no lugar do pensamento racional. Você repete o jargão e pronto. Ele via isso como um sintoma muito grave desse divórcio entre a linguagem e a realidade no país. Então, resumindo essa parte, a visão dele sobre a mídia e os intelectuais em 2005 era, assim, demolidora. Uma bolha ideológica, censura, até fraude e um uso mágico da linguagem. Exato. É uma crítica bem radical. Ok, saindo um pouco dessa esfera da mídia e da intelectualidade. Como essa visão crítica toda se reflete na análise política que ele faz nos textos? Começando pelo Brasil daquela época, 2005. O PT e o Foro de São Paulo parecem ser o foco principal, né? Sem dúvida. Ele faz questão de relembrar as primeiras denúncias sobre o Foro, cita nomes como o José Carlos Graça Wagner, o Paulo de Tarso Venceslau, e volta a insistir na tese do silêncio da mídia. Mas o ponto fundamental para ele era que os escândalos de corrupção que estavam surgindo no governo Lula, na época, não eram só desvios de conduta, sabe? Acidentes de percurso. Não. Como ele interpretava, então? Qual era a lógica que ele via ali? Para ele, esses escândalos eram uma consequência direta, quase que inevitável, da estratégia de poder e da própria estrutura do PT. E tudo isso estaria ligado aos objetivos maiores do Foro de São Paulo para a América Latina. Ele até menciona aquela frase famosa que atribuem ao Fidel Castro sobre criar uma futura URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Ele via as ações do PT como parte desse plano maior. Quer dizer, a corrupção não seria um fim em si, mas uma ferramenta, um meio para atingir um objetivo político continental. Exatamente essa leitura dele. Ele interpretava todo aquele cenário como parte de um processo que ele não hesitava em chamar de golpe ou alta traição em andamento. E aquelas bandeiras de ética na política que o PT usou tanto na oposição, para ele eram só táticas de dissimulação, sabe? Para esconder a estratégia real de tomada de poder, que ele descrevia como tendo várias fases. Planos A, B, C. Interessante. E é curioso que ele também era muito cético em relação ao PSDB como alternativa, né? Muito cético. Por quê? Para ele era tudo a mesma coisa, PT e PSDB. Não exatamente a mesma coisa, mas ele viu os dois como tons diferentes dentro do mesmo espectro socialista. Ele comparava o PT a uma linha mais próxima do comunismo clássico, vamos dizer. Já o PSDB, ele via mais na linha do socialismo fabiano. Socialismo fabiano, o que seria isso?
Aquela estratégia de implementar o socialismo aos poucos, de forma gradual, por dentro das instituições, devagarinho, como uma tartaruga. Era a imagem que ele usava. Então, para ele, no fim das contas, os dois caminhos, embora diferentes, levariam a um resultado parecido. Mais concentração de poder, mais controle do Estado. Entendi. E essa análise crítica dele se estendia para fora do Brasil também? Ele olhava para os Estados Unidos, por exemplo? Sim, e aí ele tentava desmontar muitas das visões simplificadas que eram comuns aqui no Brasil sobre a política americana. Um exemplo que ele usa bastante é o daquela decisão da Suprema Corte no caso Kellogg versus New London, aquela que permitiu desapropriar imóveis de pequenos proprietários para entregar para projetos privados, sob a promessa de gerar mais desenvolvimento econômico. Lembro disso. Como ele interpretou essa decisão? Ele viu ali um exemplo claro de ativismo judicial de esquerda atacando o direito fundamental de propriedade. E o ponto interessante que ele levantava era como isso ia contra o estereótipo que se tinha no Brasil, né? Aqui, a esquerda supostamente defenderia os pequenos, o povo, e a direita, que seria associada aos juízes que tomaram a decisão, defenderia as grandes empresas. E não foi bem assim, né? Não, segundo ele citava o voto contrário muito forte da juíza Sandra Day O'Connor. Ela alertava que, na prática, quem ia se beneficiar com aquilo eram os grupos com mais poder político e econômico, não o cidadão comum. Para ele, era um exemplo perfeito da complexidade real da política americana, que não cabia nessas caixinhas ideológicas simplistas usadas aqui. E que outros aspectos dessa complexidade americana ele destacava que ele achava que eram mal compreendidos ou ignorados por aqui? Há vários pontos que se conectam. Um deles era a relação entre a China e o Walmart. China e o Walmart. Como assim? Ele argumentava que o consumo americano de produtos chineses muito baratos, que era facilitado por essas grandes redes de varejo, na prática estava financiando o crescimento militar e econômico da China. E ele via a China como um adversário estratégico dos Estados Unidos, um regime hostil. Mencionava o envolvimento direto do exército chinês nos negócios, casos de espionagem industrial, espionagem militar, tipo lá em Los Alamos, e criticava o que ele via como uma ingenuidade muito perigosa da política americana, essa de manter um livre comércio sem restrições com a China. Então, para ele, a globalização não era sinônimo de imperialismo americano. Essa ideia que era muito comum aqui. Pelo contrário, ele dizia que certos aspectos da globalização podiam ser, na verdade, prejudiciais aos próprios interesses americanos, podiam fortalecer rivais como a China. E esse debate interno sobre os rumos da globalização, que segundo ele existia lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil era completamente ignorado. Aqui se usava globalização e neoliberalismo quase como sinônimos de dominação americana e pronto. Outro ponto que ele aborda é a CIA, a Agência de Inteligência Americana. Qual era a visão dele sobre a CIA? Ele combatia muito a imagem que ele dizia ser comum no Brasil de uma CIA monolítica, sabe? Uma espécie de KGB da direita. Ele descrevia uma agência cheia de divisões internas, muito influenciada por disputas políticas, mencionava privatizações de setores na época do Reagan, feudos que teriam sido criados na época do Clinton, e levantava até a possibilidade de a CIA agir contra os interesses do próprio governo americano. Chegou a sugerir, baseado em analistas como Jack Wheeler, que aquela falha na inteligência sobre as armas de destruição em massa no Iraque poderia ter sido uma armadilha de setores da própria agência contra o governo Bush. Nossa, complexo mesmo. Sim, a ideia era sempre essa, mostrar uma complexidade interna que a caricatura feita no Brasil simplesmente ignorava. E ele também mencionava um conflito interno nos Estados Unidos entre conservadores religiosos e o globalismo, é isso? Exatamente. Ele via um choque cultural bem profundo nos Estados Unidos. De um lado, os valores judaico-cristãos tradicionais, que seriam representados pelo conservadorismo religioso, e do outro, as tendências globalistas. Essas tendências ele associava a órgãos como a ONU, grandes ONGs internacionais, e para ele, essas forças globalistas estavam promovendo uma espécie de neo-religião secular, universalista e que era hostil às raízes culturais americanas.
Esse seria um dos eixos de conflito reais nos Estados Unidos na visão dele, mas que aqui no Brasil ficava tudo misturado, obscurecido por aquela simplificação que jogava globalismo, conservadorismo, livre mercado, tudo no mesmo saco do neoliberalismo. E como toda essa visão complexa dos Estados Unidos se refletia na política americana para a América Latina, na análise dele? Ele era muito crítico. Chamava a abordagem americana da época de um economicismo insano. Economicismo insano. Porque, segundo ele, era uma política focada só em comércio, só em investimento, ignorava completamente a dimensão estratégica, a dimensão política, especialmente a atuação do Foro de São Paulo. E na visão dele, essa cegueira dos americanos acabava na prática fortalecendo governos e líderes que ele via como hostis ao EUA e à democracia liberal. Ele citava o Hugo Chávez na Venezuela e o próprio Lula aqui no Brasil. Entendi. Então, o ponto central da análise política dele, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, parece ser essa desconexão, né, entre as aparências, as narrativas dominantes e a realidade estratégica por baixo disso tudo, com consequências bem graves. É uma boa síntese, sim. Essa desconexão é um tema recorrente. Fica muito claro, ouvindo tudo isso, que por baixo dessas análises de mídia, de política, tem um componente filosófico muito forte no pensamento do Carvalho. Ele mesmo faz questão de dizer isso nos textos, né? Com certeza. Ele menciona os cursos de filosofia que dava, faz referência à teoria dos 4 discursos dele, fala do projeto de longo prazo que ele tinha de reconstruir uma interpretação da história que fosse livre do que ele chamava de cacoetes marxistas inconscientes. Ele faz questão de dizer, olha, esses artigos de jornal são só aplicações práticas, são ilustrações de um trabalho teórico muito maior, nada ali é opinião solta. Seriam conclusões baseadas em anos de estudo, de análise, mesmo que as provas todas não coubessem ali no jornal, né? E qual seria o papel específico da filosofia nesse cenário todo, na visão que ele apresenta ali? Por que ela seria tão importante? Bom, ele via a cultura dominante, especialmente a brasileira daquela época, que ele descrevia como moldada por essa hegemonia de esquerda, como uma espécie de armadilha mental, um sono hipnótico. E a filosofia, para ele, era a ferramenta principal para despertar desse sono, para conseguir enxergar além das limitações dos condicionamentos que o ambiente cultural impõe. Seria o caminho para sair da alienação? Exato. A alienação que ele definia como esse divórcio completo entre a experiência vivida e o pensamento. Um problema que ele diagnosticava como muito profundo na sociedade brasileira da época. Interessante essa imagem da cultura como uma ratoeira. Ele também explora as origens de termos como direita e esquerda, não é? Sim, ele faz uma análise que é histórica, mas também simbólica desses termos. Argumenta que o sentido original deles se perdeu, se degradou. Viraram só símbolos mitológicos, usados de forma superficial. Ele relaciona esses termos a diferentes formas de perceber o tempo, basicamente. A direita estaria mais ligada a uma valorização do passado, das origens, da tradição, e a esquerda mais focada no futuro, em metas a serem alcançadas, numa ruptura com o passado. E ele também gostava de desafiar uns mitos históricos que ele via como consolidados. Por exemplo, a ideia de que a Revolução Francesa foi burguesa, pró-capitalista. Ele viu o contrário. Para ele, ela foi fundamentalmente anticapitalista e estatizante nos seus impulsos mais profundos. E essas reflexões todas históricas, filosóficas, elas parecem culminar na análise do que ele chama de mentalidade revolucionária. Como ele define isso? Onde ele busca as raízes dessa mentalidade? Isso é um ponto-chave mesmo e parece amarrar muitas das críticas que a gente já falou. Ele vai buscar a origem disso numa mudança histórica muito radical, na forma como o indivíduo se vê, como ele percebe a própria responsabilidade moral. Ele faz um contraste bem forte entre 2 modelos. Um seria o de Santo Agostinho, a consciência individual se vê responsável perante um Deus que sabe tudo, que julga os atos e as intenções. E o outro modelo, que ele atribui principalmente a Jean-Jacques Rousseau, é onde o indivíduo não busca mais essa validação em Deus, mas sim na opinião pública, no julgamento da sociedade ou da história futura. Certo. E como essa mudança
de buscar a aprovação em Deus para buscar na opinião pública, como isso levaria à mentalidade revolucionária e aos problemas que ele aponta? Bom, segundo a análise do Carvalho, essa troca abre a porta para autojustificação sem limites. Porque se a validação moral vem do olhar dos outros ou de uma ideia abstrata de bem futuro, o indivíduo pode se sentir autorizado a fazer coisas que seriam consideradas imorais pela ética tradicional, desde que sirvam a essa causa maior ou que melhorem a imagem dele perante o público, né? Ele chama isso de autobeatificação. O militante revolucionário, que está convencido de que luta pelo lado certo da história, ele se sentiria meio que absolvido das coisas erradas que faz no presente, tudo em nome desse futuro idealizado. É uma ideia forte. Muito. E ele traça paralelos históricos dessa mentalidade. Diz que isso vem desde seitas gnósticas lá da antiguidade, passa pela Revolução Puritana na Inglaterra e chega até os líderes revolucionários modernos, Marx, Lenin, Mao, Fidel. Para ele, todos esses seriam exemplos de tipos humanos que foram moralmente degradados por essa inversão de valores. É uma análise que vai buscar lá na filosofia, na história da moralidade, a chave para entender os problemas políticos e culturais da época dele. Recapitulando rapidinho, a gente explorou a visão super crítica do Olavo de Carvalho sobre a mídia e os intelectuais brasileiros da época, que ele via como alienados, controlados ideologicamente. Vimos a interpretação dele do cenário político, com muita ênfase no PT, no Foro de São Paulo, e também numa visão bem complexa da política americana e da globalização, fugindo das simplificações. E por fim, a gente mergulhou um pouco nos fundamentos filosóficos e culturais que para ele explicavam a raiz desses problemas todos. É sempre bom lembrar que nossa conversa se baseou estritamente nos excertos que tínhamos em mãos, né? Sim, fundamental. E talvez uma reflexão final que esses textos deixam no ar, né? Especialmente pensando nessa análise dele de uma crise cultural e intelectual tão profunda no Brasil de 2005. Uma crise que seria alimentada por ideologias específicas, por tendências históricas de longo prazo. Se essa diagnose dele estivesse correta, quais seriam os passos necessários pensando dentro do próprio referencial que ele apresenta ali nos textos? Como aquelas 6 dificuldades que ele menciona para uma restauração conservadora, ou a insistência dele na necessidade de rigor intelectual, de encarar a realidade de frente. Quais seriam os passos para uma sociedade sequer começar a reverter um quadro que ele via como de tanta alienação e manipulação? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta, sem dúvida, é uma questão para a gente continuar pensando. E com isso a gente encerra essa nossa análise de hoje. E acho que conecta bem com o propósito da série do Dr. Dário Santucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. É perceber como o contato com perspectivas assim tão incisivas, desafiadoras, às vezes até desconcertantes, como essas do Olavo de Carvalho nesses textos, pode ser um elemento muito forte na formação, na transformação do pensamento de alguém sobre si mesmo e sobre o mundo.